Portugal, que daqui se fez ao mundo, partiu na vontade de descobrir e conhecer. Chegou longe, deixou marca e deu-se a conhecer ao ponto que hoje é ele próprio, destino dos que o descobriram, como lugar de oportunidade e recomeço de vida. A imigração que nos fez é hoje a imigração que nos procura. E por cá, o desafio de acolher e integrar, mas também o Portugal dos que temem e rejeitam. Porque não podemos fazer caminho no preconceito, nem ceder espaço a populismos alarmistas, importa olhar a imigração como oportunidade. E a oportunidade não se esgota em quem chega. É este país que afinal necessita, como nunca, dos braços, dos filhos, do conhecimento, daqueles que nos escolhem para recomeçar a vida. Por isso, antigos altos comissários para as migrações e dirigentes de algumas associações formaram a plataforma Consenso e Migração para olhar uma realidade complexa e, por isso mesmo, terreno de fraturas e polarização. O Consenso e Migração traz uma visão alternativa que busca um compromisso a partir de diferentes perspectivas e diferentes olhares, cuidando de vários interesses, um caminho que possa ser possível transformar em políticas de imigração que sejam simultaneamente humanistas e realistas, que correspondam às necessidades de uma boa integração dos imigrantes na sociedade de acolhimento, mas também às preocupações da sociedade de acolhimento de serem devidamente atendidas. Este é um espaço de diálogo, é um espaço da razão no sentido de trazer argumentos, de nos basearmos em factos e de pensarmos como é que juntos podemos construir um futuro que corresponda a uma boa sociedade coesa, onde todos possam ter o seu lugar, façam parte da construção de um futuro que desejamos. A Igreja Católica integra também esta plataforma através da Obra Católica Portuguesa de Migrações, que reconhece que a dignidade humana pede o envolvimento de todos. Vivemos num momento de grande polarização, de grandes inflamações e é preciso conseguirmos sentar-nos, conversarmos e analisar as questões. Não há um plano que seja igual para todos, há um fio condutor e esse fio condutor são os princípios da dignidade humana, os valores fundamentais, a Carta Universal dos Direitos Humanos e em torno disto ver qual é a realidade de cada território e conseguirmos conversar. Para aprofundar este consenso, um colóquio na reitoria da Universidade de Lisboa olhou a imigração como lugar de encontro e não de divisão. A concertação de vontades é essencial, não para a simples regulação do fenómeno, mas para a solidez e viabilidade económica do país. Eu creio que precisamos, governo e oposição, Estado central, Estado local, sociedade civil, empregadores, igreja, sindicatos, trabalharmos juntos, sermos capazes de dialogar. Diálogo é a palavra-chave. Um diálogo para construir soluções que possam ser consensuais, possam ser equilibradas, que possam representar um caminho positivo neste processo de acolhimento de migrantes. Se não o fizermos, as consequências são muito graves, porque cada vez que uma sociedade se polariza, se fratura, entra numa lógica de conflito uns com os outros, os resultados são sempre negativos, em primeiro lugar para os imigrantes, que sofrem muito mais um ambiente de discriminação, de racismo, mas também para a sociedade de acolhimento, que vê a sua sociedade deslaçar e perder os vínculos que a fazem funcionar. Este colóquio quis chamar a atenção para uma realidade que não ameaça o país, mas que é antes uma oportunidade para o seu desenvolvimento. É uma oportunidade de falarmos sobre um tema tão importante, com base em dados científicos, que nos ajuda a pensar e a recentrar o tema para aquilo que sempre foi o país de Portugal, um país de acolhimento, um país que sempre soube acolher e que se vê perante números maiores, mas que se cumprir tudo o que tem vindo a fazer nos últimos anos, certamente vai continuar a ser um país de acolhimento. Uma sala cheia demonstrava o interesse e a necessidade que o debate em torno destes temas desperta em associações e entidades que diariamente se confrontam com burocracias e políticas pouco ágeis para regularizar a vida de tantos. A obtenção da nacionalidade
e o reagrupamento familiar são temas fundamentais para a serenidade de vida de muitas famílias. Shiv Kumar é hoje professor na Faculdade de Letras em Lisboa. Casado e pai de 2 filhos, já se habituou a um país que um dia descobriu num livro do seu avô que falava dos navegadores portugueses. A palavra Portugal eu conheci através de alguns livros que o meu avô materno, tinha em sua casa. Acho que tinha 7 ou 8 anos e o meu avô gostou muito de ler. Então ele tinha um livro, chamava-se Viagem de Vasco da Gama, e ele tinha vários livros sobre os navegadores. Então Vasco da Gama era um deles e aí foi entre aspas, o primeiro contacto com Portugal, com a história de Portugal. Shiv Kumar queria aprender mais do que uma língua estrangeira, mas na Universidade Indiana que frequentava permitiam apenas uma. Estudei 2 anos português em Nova Delhi e depois candidatei-me para a Bolsa da Camões, e só havia uma bolsa para a Índia toda. E eu, pronto, não sei se é o meu trabalho ou a minha sorte, eu consegui esta bolsa e a partir daí coisas mudaram bastante para mim, para a minha vida. Chega a Lisboa como bolseiro e começa o processo de descoberta de uma realidade nova. Na Índia também as pessoas andam muito no grupo, não é? Qualquer coisa que tenham que fazer, uma loja, sempre vamos com alguém. Quando eu cheguei aqui, ainda com esta ideia, então um dos primeiros choques foi isto. Então eu disse a um colega minha da residência que vamos àquele sítio, depois que vamos para a faculdade. E ele disse, mas eu não tenho nada a fazer lá, eu não vou. Então aquele foi o primeiro choque. Então, mas acho que foi bom, porque isto também me preparou para ser independente. Então as pessoas se querem ir lá, vão, se não querem ir lá, não vão. E pronto, somos amigos na mesma. E também uma coisa interessante, que depois do jantar toda a residência ia tomar café. E cada um pagava e aquela era a imensa fila. E eu, pronto, natureza indiana em geral, porque quando eu sou mais à frente, então vou pagar, amanhã paga outro colega, no dia seguinte paga outro colega. E consegui implementar isto. Então, em vez de pagar 10 pessoas, 10 faturas, isto e aquilo, começamos a fazer isto. Então, pronto, foram tempos interessantes. Cherno Baldé já conhecia a língua portuguesa e partilhava uma história com pontos em comum. A Guiné-Bissau faz parte da história do nosso país e por isso Portugal surgiu como itinerário lógico para continuar os estudos. Comecei a procurar novas oportunidades para a minha vida, para prosseguir os estudos em termos de ensino superior, e foi dessa forma. E Portugal, tendo em conta também as proximidades culturais e históricas, e também por já ter aqui a viver em Portugal a minha irmã, portanto tinha aqui algum apoio, foi desta forma que surgiu uma oportunidade e vim para Portugal para prosseguir os meus estudos superiores. Mas apesar do conhecimento da língua e da história, não faltaram dificuldades e descobertas de uma realidade diferente. Embora viesse de Bissau, mas comparado com Lisboa, é uma cidade mais pequena, então de repente vim para esta cidade. Até é engraçado para mim quando ouvia os portugueses dizerem este país tão pequenino, Lisboa é uma cidade pequenina. Para mim aquilo era enorme, então foi difícil de me adaptar, porque lá em Bissau andar muitas vezes sem trânsito, mas andar a viajar de 15, 20 minutos de carro já é longe. E aqui é perto, então, todo o ritmo acelerado também das coisas, os autocarros que tinham horário certo para sair, e os comboios também, passado 1 minuto ou 2 tenho que esperar para o próximo autocarro ou o próximo comboio, enquanto que lá não tinha, ou apanhava toca-toca ou ia de táxi partilhado. Então é uma nova forma de organizar a vida e tive que me adaptar também a isso. Portugal também, ou Lisboa particularmente, era um pouco soft da norte da Índia, porque tem 8 meses de sol, chuva. Uma única confusão que ainda faz, que para indianos
chuva é celebração, é dançar, é aproveitar da chuva. Aqui, se apanhar chuva, logo está em frio, e então ainda esta é uma coisa que ainda o meu interior ainda pronto tem alguma dificuldade em aceitar que a chuva pode ser para se proteger e não ir a chuva proteger, não é? A chuva é o mau tempo. Exatamente, isto é o mau tempo. exatamente. Lá a chuva é a vida. Tudo o que acontece na Índia, no subcontinente indiano, está relacionado com chuva. Shiv Kumar reconhece que o conhecimento da língua é fundamental para facilitar a integração. No seu entender, quem chega não se pode fechar num gueto, mas tem de partir à descoberta da realidade que o acolhe. Por eu conhecer a língua, um pouco da cultura, a minha adaptação não foi tão difícil, tão drástica como acontece no caso de muitos imigrantes que vêm da Índia ou da Ásia do Sul, porque não dominam a língua, não sabem a cultura, então o choque é muito maior do que no meu caso. O reagrupamento familiar é outra realidade determinante para que os imigrantes se sintam parte de uma sociedade e não uns eternos estranhos que habitam sem prazo o provisório. Eu acho que a figura do reagrupamento familiar deve ser fortalecida, não deve ser dificultada, antes pelo contrário, acho que o investimento deve ser posto aí, na forma de vir, quanto mais famílias organizadas tivermos, melhor integração. E, portanto, eu acho que geralmente nos fluxos migratórios, de uma maneira geral, vêm primeiro os homens, depois vêm as mulheres e as crianças. Se conseguirmos facilitar esse caminho, sem dúvida que teremos movimentos muito mais integrados, o próprio grupo se sente mais estável, porque as crianças vão para a escola, porque as mulheres também arranjarão emprego. No contexto europeu, o reagrupamento familiar tem um peso predominante no funcionamento dos canais regulares de imigração. Portugal está em sentido inverso. Porque em Portugal, por força da inércia administrativa, o reagrupamento familiar tem estado pura e simplesmente parado. E, portanto, neste momento, a principal preocupação é que nós possamos encontrar uma solução que reconheça o papel do reagrupamento familiar como canal regular de migração. E para todos aqueles que dizem que são a favor de migrações regulares, é bom que assumam a consequência dessa afirmação quando se trata de definir o reagrupamento familiar e, ao mesmo tempo, que se identifique qual é o seu potencial para propiciar a integração dos imigrantes na sociedade de acolhimento. Há poucos temas de consenso na política migratória, mas da minha experiência de 30 anos, um dos raríssimos pontos de consenso que eu identifiquei é o reconhecimento de que o reagrupamento familiar é um instrumento efetivo e eficaz de integração dos imigrantes na sociedade de acolhimento. No que toca à família, Shiv parece ter encontrado no português um fator de união. Ela é mais nova do que eu, mas ela começou a aprender português muito antes do que eu. E ela, quando eu entrei, ainda no meu primeiro ano, vi que ela já falava muito bem português e eu até sonhava me falar português como ela. E às vezes a razão de estar com ela era que, ok, se eu vou estar com ela, vamos praticar, vou aprender mais. Então pronto, foi assim que começamos a gostar um outro e pronto. Mas eu vim primeiro cá, eu consegui bolsa primeiro e ela depois, no ano seguinte, ela também conseguiu bolsa e ela estudou na Universidade de Coimbra. E pronto, coisas assim foram ficando e temos muitos gostos comuns, mas sim, o Portugal e língua portuguesa, de facto, sim, é o fator unificador no nosso caso. Com os filhos, Cherno Baldé procura conjugar a realidade do país que eles habitam desde o nascimento com as origens da família, numa Guiné-Bissau que nunca visitaram. Em casa, tanto falamos em português como também em crioulo. Depois, os nossos traços culturais, a minha esposa também é guineense, acabam por estar muito presentes em casa e também em família. Mantêm ligações, embora ainda não conheçam a Guiné, mas mantêm ligações também com os familiares que temos lá. Nas nossas celebrações culturais, nas atividades, nas manifestações culturais da diáspora guineense aqui em Portugal, nas nossas festividades religiosas, nos nossos trajes, nos nossos usos e costumes, que acabam por estar muito presentes e eles estão a crescer também
dentro disso. Este cidadão guineense e também cidadão português chama a atenção para algumas experiências contraditórias naqueles que, por vezes, viajam para longe para conhecer outras culturas. Toda a gente diz e a incentivar, vamos viajar para alargar horizontes, para aumentarmos a nossa cultura. Se temos isso aqui dentro, ou se temos possibilidade de termos isso aqui em casa, por que não aproveitar e não só simplesmente ir para sítios exóticos, quando podemos ter e viver e conhecer uns aos outros? Olha, a nossa sociedade seria melhor se realmente conseguíssemos não só viver entre esta comunidade aqui e aquela comunidade ali, se conseguíssemos realmente criar pontes e as culturas se conhecessem uns aos outros, que a ponte fosse realmente uma ponte e que servisse as duas partes. É importante também que quem acolha conheça também os outros, porque senão vamos ficar só nos preconceitos que temos um do outro. E o preconceito é o combustível da exclusão, o fator que deixa no desespero tantas vidas em busca de solução. Algumas delas batem à porta da Casa da Índia em busca de auxílio. Chegam a nós pessoas desesperadas, às vezes não têm o número de segurança social, bebês já nasceram há 1 ano, mais que 2 anos, então não podem entrar na escola, não podem ter este abono, não podem ter isto, aquilo, então, porque hoje em dia tudo está dependente dos números, não é? Então, e também estamos a falar das pessoas das pessoas que não têm família e que não percebem bem como é que o sistema funciona, e também são pessoas que, se não trabalharem, não têm comida em casa. Então, se forem um dia AIMA ou CEF ou Finanças ou Segurança Social tratar dos seus assuntos, vão perder um dia do trabalho. Este colóquio foi um apelo ao consenso e lançou bases para um trabalho que quer aproximar as diferentes sensibilidades. Um desafio que também envolve as organizações ligadas à Igreja Católica. Dentro disto tudo, também a Igreja tem um papel, também os cristãos estão chamados a participar deste diálogo, tendo em conta a sua fonte, não é? E tudo passa por sermos capazes de gerar relações de fraternidade. E a fraternidade e o conhecimento do outro são caminho sólido para quebrar o preconceito. Esse é o propósito do conceito Ubuntu, que é desenvolvido entre nós pela academia onde trabalha Tcherno Baldé. Na base do Ubuntu está, e a tradução que usamos até é: eu sou porque tu és. Eu só posso ser pessoa através do outro, através da outra pessoa, das outras pessoas. Não distingue quem é a pessoa. Se a pessoa é branca, é preta, é amarela, se é africano, é europeu, se é guineense, se é português, se é homem, se é... Independentemente das nossas diferenças, eu sou porque tu és. É a partir desta base que trabalhamos depois tudo o resto, né? Através se quisermos, das 3 dimensões, a dimensão da liderança servidora, o que é um líder servidor, e como é que todos nós podemos ser esses líderes servidores, independentemente das funções ou do nosso propósito na sociedade em si, mas também de uma ética do cuidado, né? Do sabermos cuidar do outro, de sabermos cuidar destas relações, de sabermos cuidar até da diferença e conseguirmos conviver com ela. E depois, muito importante, a construção de pontes que destacava. E mesmo a especificidade de cada cultura também é formada por elementos partilhados com outras ao longo de séculos, mesmo entre realidades tão diferentes e distantes como Portugal e a Índia. Porque língua não é só língua é cultura também. Há por exemplo, 2 línguas, que é Konkani, porque onde o Império Português estava lá, né, durante quase 500 anos, e depois outro que é Malayalam ou Malalaio, não é? Então, estas 2 línguas têm uma forte influência da língua portuguesa, mas praticamente todas as línguas indianas têm a influência ou têm o empréstimo, linguisticamente falado, empréstimo da língua portuguesa. Há várias palavras, por exemplo, saia, mistri que é mestre, não é? E botão, ananás, balde, padre.
Então há muitas palavras, por exemplo, eu sou nativo da língua hindi, que é um pouco afastado da parte onde a língua portuguesa estava muito... Língua portuguesa e Império Português estava presente fortemente na Índia, no subcontinente indiano. Mas mesmo assim, hindi também tem quase mais que 200 termos que são empréstimos lexicais do português. Na verdade, não se trata apenas de um desafio ético ou de fraternidade. É mais. Trata-se de uma necessidade para que consigamos manter o nosso setor produtivo a funcionar. Nós precisamos dos migrantes para recordar a catolicidade da Igreja, para recordar a sua universalidade, a sua vida e para entendermos melhor o Evangelho, não é? Porque se nós excluímos, não estamos a entender o Evangelho. Paulo Fernandes é o presidente da Câmara Municipal do Fundão e já estava habituado aos fluxos migratórios e ao envelhecimento que iam esvaziando o interior do país. E a partir daí percebi que, se calhar, aquilo que eu teria que fazer era posicionar o acolhimento e a atração de pessoas dos diferentes perfis, dos diferentes países, como forma de compensar, e talvez isso até pudesse ser condição suficiente para atrair também empresas, ou seja, as nossas empresas precisavam de mão de obra, mas se calhar se eu pudesse demonstrar que éramos um sítio onde pessoas podiam vir, se calhar de todos os cantos do mundo, para trabalhar no nosso concelho, também mais empresas vinham, porque nós sabemos que o capital humano no final do dia é essencial. E assim fizemos e criámos em determinado momento, até como estratégia, como primeira linha de prioridade estratégica para o meu concelho, aquilo que chamamos Fundão Terra de Acolhimento. Esta autarca percebeu, a tempo, o que muitos ainda hoje recusam aceitar. Começámos com mão de obra agrícola, temporária, procurando que ela fosse humanizada, dignificada, que a responsabilidade social entrasse, nomeadamente uma marca tão importante para nós como a Cereja do Fundão. Atrás fomos à indústria agroindustrial, aos têxteis, à metalomecânica, ao turismo, à área social, ao terceiro setor, à questão associada também, obviamente, à construção civil. Todos os nossos setores começaram a ter essa possibilidade com a atração de migrantes, ter mais mão de obra disponível, com formação mais intensiva também, mais adequada àquilo que o mercado precisava, e criámos aquilo que hoje eu chamo um ecossistema de inclusão. Ou seja, hoje incluir e sermos mais competitivos ou sermos mais cosmopolitas é falar a mesma coisa. Isso cria tensões, sim, cria dificuldades, sim, mas alguém me diga quando se quer mesmo transformar a vida de alguém ou a vida de uma comunidade, alguém me consiga dizer que essa transformação não promove tensão. A democracia é isso, são também tensões, mas eu prefiro estar do lado certo da tensão e criar, obviamente, esse tipo de abordagem que tem-nos dado, obviamente, grandes resultados. E nestes dias em que começa a corrida eleitoral para as autarquias, será que algum candidato vai erguer a bandeira da necessidade da imigração? Será que esse é, assim, um tema tão impopular? Bom, eu ganhei 3 eleições seguidas com maioria absoluta a dizer que a minha prioridade era esta. E já agora num município em que o partido hegemónico não era este pelo qual eu concorro às eleições autárquicas. Por isso é possível, de facto, explicando às pessoas, mobilizando, participando, pedir às empresas e perceberem as empresas que têm aqui uma possibilidade de ter mão de obra, de haver futuro para os fundanenses de sempre e para os novos fundanenses. Porque não há futuro. E isso é preciso que se diga uma e outra vez. Este país não tem futuro. Estas regiões não têm futuro, estes municípios, estas cidades não têm futuro, estes locais não têm futuro, se não trouxermos, de facto, pessoas que possam, obviamente, manter aquilo que são os serviços, a economia, o valor, a criação de valor a funcionar, a criar-se. Ao mesmo tempo, com isso, estão a criar mais oportunidades para aqueles que também, desde sempre, aqui estão. Não é uns e os outros, é um nós. Esse nós é que vai fazer com que este país tenha futuro. Fica o desafio, perceber que envelhecemos, não temos filhos em número suficiente e que necessitamos do rejuvenescimento que nos chega de fora.
claro que com ordenamento, regras e em linha com os interesses do país. Mas a necessidade é inquestionável. Tenhamos também a capacidade de acolher e integrar.